traz pelo menos 3 perguntas. Não? Eu te pido outra. Sim. Outra. Não. Cada vez te digo outra. A primeira coisa, difícil, não? Que é como definimos a los jovens hoje, não? Sobretudo em relação às práticas culturais. Porque a juventude é uma coisa difícil de definir através das idades, não? Hoje é difícil saber quem é um jovem. Todos vocês são jovens, mas eu sou velho, isso é claro, mas é difícil o limite, não? Segunda pergunta é a que é isso que nós chamamos tecnologias. A primeira constatação é que a gente crê que tecnologias é tudo aquilo que apareceu, se inventou depois de mim. É dizer, eu não vejo como tecnologia, eu mesmo. Há um montão de coisas que me rodeiam e que, por exemplo, uma que eu gosto muito é não sei como se diz em português, o broche de fixar a roupa, não? Como é o nome? Pregador. O pregador é uma grande tecnologia, um invento incrível, mas para nós não é tecnologia. Isso é natureza, está na vida cotidiana. Mas o mesmo poderia dizer de uma tostadora, não? Ninguém se faz uma pergunta filosófica para uma tostadora, não? Mas todos nós fazemos perguntas sobre o celular, não? O telefone celular. E tudo isso resulta também muito difícil de delimitar o campo da cultura, porque qual é o campo da cultura? Tradicionalmente, a crítica dizia que o campo da cultura eram as belas artes, ou seja, a música, a dança, o canto, a literatura, não? Depois vino uma visão antropológica, diria eu, da cultura, que diz tudo é cultura, tudo aquilo que o homem faz na Terra, que modifica a natureza, é cultura. Mas isso tampouco aporta muito conhecimento, porque se tudo é cultura, que é cultura? Não? É muito difícil definir isto hoje. Não? Ademais, é um terreno, um território em disputa. Não? Nós que trabalhamos no campo da cultura dizemos muito isto precisa uma política cultural, mas muitas vezes os políticos não veem que isso precisa mercado, por exemplo, não? E não políticas culturais. Somos todos nós que llenamos de conteúdo o término cultura. É uma disputa política, é uma disputa econômica, é uma disputa simbólica, não? Que é a cultura. Um grande debate ha sido a disputa por conteúdos da televisão. Isso é cultura? Não? A crítica culta, em geral, diz não, se você vê uma telenovela, um teleteatro, esse tipo de produtos, não é cultura. Isso mais bem vuelve a você imbécil, não? Uma tradição forte da crítica cultural. Não? E a outra coisa é como pensamos o campo da cultura, não? Ontem tivemos uma discussão muito boa sobre o término território. É bem difícil definir território, não? O Estado-nação é um grande declarador de território, não? Soberania territorial e fixa os limites exatos da soberania territorial. Mas nesse mesmo território entram muitos outros territórios visíveis e invisíveis. E esse é um tema de definição, não? A cultura é um território, mas também um território da cidade,
Há muitas coisas que definimos e onde Anacleto, que falava do território, dizendo que o território tem processos de desterritorialização, é decir, de quitar a ideia do território de certos lugares, e de reterritorialização, ou seja, redefinição do território. Não? É mesmo se eu fico no território do Brasil, não? Falar, na Argentina dizemos, a cultura brasileira, é muito isso, não? Não é muito, a cultura brasileira é múltipla, diversa, complexa, depende das zonas do território, não? Falemos da cultura do gaúcha, ou da cultura carioca, e mesmo é difícil, não? Falar cada uma destas. Segundo, não confundimos o território da cultura com as práticas culturais. E as práticas culturais também são um problema. Lá na Argentina, eu moro em Buenos Aires. Em Buenos Aires há um movimento muito forte dos jovens que utilizam as patinetas, como se... Não? Patinetas, não? E para utilizar as patinetas tem uma disputa permanente com o governo da cidade de Buenos Aires, que é onde usa a patineta para fazer, não? Para jogar. E vão ganhando territórios, porque eles redefiniram alguns lugares, dizem, isto não é para sentar-se, passear, é somente para as patinetas. O governo diz não, eles dizem sim, disputa, finalmente é de patinetas, não? Redefinem o território, não? As práticas culturais. E a pergunta sempre é, a patineta é uma prática cultural? Eu acho que sim, mas é uma disputa do poder, não? E essas práticas têm também uma disputa por que é aquilo que é cultura do ponto de vista material, um teatro, não? Eu estou rodeado de cultura. Ontem ela me explicou onde estamos. Há muita cultura aqui, não? Poucos metros. Mas também o patrimônio imaterial forma parte do campo da cultura, não? Aqueles artistas que fazem parte da nossa cultura têm um patrimônio imaterial. Na Argentina, o tango é um patrimônio declarado patrimônio imaterial por Unesco, não? Tem todos os tipos. O patrimônio imaterial que é também a forma que nós fazemos a cozinha, não? Eu sou muito a culinária, a arte culinária, não? É patrimônio, não? Mas é difícil também de definir este limite, não? Que botamos lá dentro, não, do patrimônio. Mas em todo mundo a cozinha não deixa de crescer, não? De se acrescentar. Se vocês veem a televisão da Europa ou dos Estados Unidos ou da Argentina, está cheio de programas de cozinha. Aqui não vi tanto. Não tem, não? A cozinha é uma linguagem desta época, não? Por último, as instituições da cultura. Isto é muito importante também, porque todo o tempo o campo da cultura está demandando o Estado para que se apresente, financie projetos, mas também que o Estado não se intrometa na criação cultural da gente, não? Atenção com o Estado, não? Hasta onde o Estado pode entrar e onde não. E as instituições fazem isso, consolidam algumas políticas. E nós também estamos interessados nas instituições da cultura. Este é um território complexo. Alguém entendeu algo do que eu disse até aqui? Sim, mais ou menos. Os jovens de fundo dizem não. Perdão, Jorge Amado, por destruição do português. Temos outro território cultural que está em crise, não? Que é os meia, não? Os meia do século
XIX e XX. Não? Os meios, os jornais, as revistas, não? E os livros. Mas também a televisão. A televisão recebeu todo tipo de actas de defunção. Não? Morreu. A televisão morreu desde aproximadamente os anos 60 do século passado. Todo mundo diz que a televisão morreu, mas é viva, não? Em meu hotel está, ou seja, vive a televisão. Não? Sin embargo, todos estes velhos meia têm uma acta de função: a rádio, a televisão, o telefone. Não? O telefone antigo, o telefone fixo, o telefone da nossa casa. Não? Este panorama de crise dos mídia, em realidade, devemos dizer que tudo isso foi redefinido por o enorme processo de digitalização. Esse é o grande momento no qual tudo isso cambia, não? A digitalização. Por quê? Porque imaginem vocês que a indústria e mesmo o invento da rádio, do jornal, do telefone, da televisão, vinha de tecnologias e de histórias completamente diferentes. Mas quando arribou o digital, tudo isso tem o mesmo linguagem. E por isso é que nós podemos dizer que a convergência digital, a convergência digital teve lugar aqui. Nadie imaginou isto no século XX. Eu revisei a bibliografia até o ano 2000 e mesmo o Nicolás Negroponte, que foi um guru do MIT da tecnologia, já nadie imaginou que ia ser o telefone celular, este aparato que resumia a televisão, o diário, o jornal, as revistas, internet, obviamente, o telefone, a câmera de fotografia, tudo, não? Tudo fala o mesmo linguagem, ou linguagem digital. É isso que provocou a convergência. Passamos. E como é que nós podemos estudar este outro território, o território da internet? É muito difícil uma operação, imaginar internet. Não? Eu procurei no Wikipedia, não? Vocês han visto que o Wikipedia bota uma foto, não? Se o vocábulo é no Barão de Rio Branco, está foto, não? Imagem, não? Eu me perguntei, qual é a imagem da internet? Esta. Internet é impossível de definir, de descrever, de imaginar e muito menos de dizer que é tudo isso que fazemos lá dentro da internet. As práticas culturais da internet, as práticas de negócios, as práticas políticas da internet. Muito difícil de definir. E estamos em um território que não tem limites precisos, que não tem uma definição precisa, que não tem conteúdos precisos e que ninguém conhece. Mas é nosso território hoje, internet. Tudo, sabemos algo de internet. E estão também as redes, não? As redes são um grande fenômeno deste tempo, as redes sociais. Não? Mas é difícil também saber tudo isso que passa, que acontece nas redes sociais, não? Para nós, eu sou sociólogo, para nós que trabalhamos no campo da investigação e da cultura, é difícil de imaginar que instrumentos metodológicos necessitamos para conhecer estes meios e o que a gente faz com eles. É muito difícil, né, de saber com que instrumentos vamos a fazer um estudo de internet. Isso é muito difícil para todos.
um investigador amigo, Néstor Garcia Canclini, ha dicho esto, e Félix vai honrar o português. Temos que revisitar nossa caixa de ferramentas de recoleção de dados. Ele propõe uma passagem de estudos quantitativos sobre consumos culturais e uma etnografia de consumidores e das práticas culturais. Propõe abandonar um pouco o estudo qualitativo. Nós que fazemos estudos qualitativos, perguntamos a gente, não? Quantas horas por dia de televisão você vê, quantos livros lê, quantas vezes vai ao cinema, não? E somamos tudo isso, fazemos uma radiografia de uma sociedade. Mas nos consumos culturais atuais, o que diz Néstor Garcia Canclini é que talvez isto não serva para conhecer qual é a prática cultural da gente. Talvez seja melhor fazer um estudo qualitativo, não? Etnográfico. E isto é um desafio, porque tampouco é fácil fazer um estudo etnográfico da prática cultural na internet. Bueno, os booktubers, ¿no? Nossos amigos, os booktubers. Não é fácil estudar o mundo dos booktubers. Não é fácil. Mas são leitores diferentes aos leitores clássicos dos séculos XIX e XX. São diferentes. E han provocado um barulho na cultura. Por quê? Porque o livro é um objeto sagrado da cultura. Todos amamos os livros, os que estamos no campo da cultura. Rendimos homenagens. Eu não posso dormir sem rezar por livro, que não morra jamais. Bueno, mas o livro agora primeiro é tomado por jovens. Segundo, é um tipo de literatura que nós da academia dizemos, isso não é boa literatura, não? Crepúsculo, não? Ontem falaram de Crepúsculo. E, sin embargo, os jovens han construído comunidades de consumo cultural e de sentido, comunidades de sentido, a través de estos livros, não? Algunos de ustedes que están, los jóvenes, ¿siguen un booktuber? ¿Conocen un booktuber? No, ninguém. A diferencia de los youtubers, los booktubers solo falan de libros, ¿no? Y falan de libros por fora da escola, outra gran energia, ¿no? Por fora dos maestros da escola. E además por fora também da academia, ¿no? Quais são os problemas daí? Não? Pode ler as três primeiras? As práticas dos leitores jovens são novas formas de leitura. Há novos modos de circulação e validação dos textos. Bom, primeira pergunta, não? Se a forma de leitura é diferente, e eu acho que sim, que é diferente, não? E segundo, se há novos modos de circulação e, sobretudo, de validação dos textos, porque os textos consagrados na cultura culta, esses textos são definidos, manejados por os homens, as mulheres consagradas também na cultura culta, os críticos literários, não? Os periódicos, os jornais que dizem qual é a novidade da Feira do Livro, a entrevista ao grande escritor, não? Tudo isso faz a indústria cultural, a escola, os jornais, a cultura consagrada. A cultura consagra tem um cânon e também a cultura estigmatiza, tem um sistema de exclusão. Isso não é literatura, não? Agora, os jovens que fazem seus práticas culturais na internet faz duas operações. A primeira, não tem nenhum respeito para as instituições da cultura.
Eso es maravilloso. Es un gran descubrimiento, ¿no? Segundo, toman o livro, o objeto sagrado da cultura, e falam entre eles do livro, não? Fazem uma crítica do livro. Agora, em que consiste a crítica do livro? Eu gostaria de conhecer mais os booktubers do Brasil, mas eu conheço os booktubers da Argentina e de outros países como México, Espanha, Peru e Uruguai. Os booktubers têm uma forma de falar do livro. Vocês têm um livro aí, um livro qualquer, não? Pode prestar um livro. Mira, allá está a igreja, os livros. O booktuber deste livro tomado ao azar poderia dizer: é muito pequeno, porque eles amam os grandes livros de 800 páginas. E quando tem um livro de 800 páginas, diz: vou começar a ler este livro de 800 páginas. Segundo, este não é muito bonito para botar no estante. Não é muito bonito. Eles gostam dos livros que tem lómula, lomada, de colores brilhantes. Quer dizer, o primeiro que toma é o objeto do livro. É muito importante para eles, não? Objeto. Depois, pode falar do... Como se diz? O olor? O cheiro do livro. Tem bom cheiro disso, não? Uma coisa que nós que lemos livros também gostamos, mas não decimos, não? Não solemos fazer comentários, mas é bonitinho, não? Um livro novo, não? Estes objetos são considerados, primeiro, objetos da minha propriedade, minha casa. Eu falo desde meu dormitório, com meu telefone celular, e aos pares, aos mesmos que eu, não? E quando falo dos conteúdos, posso falar de coisas muito diferentes que a crítica literária tradicional. Por exemplo, posso simplesmente dizer que é muito fácil de ler, que é muito interessante os personagens e que é um bom livro porque tem uma saga, tem muitos outros, faz uma série. É fim da crítica, não? E coloca o livro no estante e termina aí. Agora, isso forma comunidades muito importantes de leitores, porque não é o único que faz. Também fazem acordos de leitura e depois de fazer um comentário, não? Diz, porque onde dizia, não? Meia hora de leitura desse livro e uma vez terminada a meia hora, não importa onde interrompe, vamos a falar do livro em Twitter. Não? Isso é uma coisa que a gente não fazia, não? E, ademais, faz outra coisa com o livro, que não tem por objeto a leitura puramente pessoal. Também querem recomendar e querem saber dos outros. O que passou com você com este livro, não? A indústria, que sempre está atenta a isto, não? Começou na Argentina e em Espanha também, não sei, no Brasil, começou a lançar os livros através dos booktubers, não? E os booktubers colocam muitas vezes lá em cima da imagem o patrocínio da editorial. A editorial começou a trabalhar com uma aliança mais com os booktubers que os professores universitários. E fazem bem, porque os booktubers são grandes vendedores de livros. Isso está cambiando, a meu modo de ver. Primeiro, a comunidade de leitores são novas. Segundo, um novo sistema de referências horizontais
somos nós, todos nós, leitores, e também um critério de legitimidade. Porque os booktubers começam a ter eles mesmos um critério de aceitação ou não, de legitimidade. Para mim, um dos fenômenos mais importantes do livro hoje é o fenômeno dos booktubers, e está em expansão. Vou apresentar a Felisa. Felisa é uma ama de casa, minha mãe poderia ser, não é? Que vai ao teatro e começou a botar em sua casa, igual que os youtubers, uma camarinha, um telefone celular, e fazer a mesma coisa, fazer a crítica teatral, não? E com os mesmos critérios. Ele diz, por exemplo, é muito bonita, muito engraçada a obra porque corta. E porque os atores e atrizes tinham uns vestidos muito bonitos. E também diz que gostou muito porque foi com as amigas e rieram. Não? E recomenda, sobretudo, a um ator, uma atriz que ela gostou. Não? Fim. Coloca. Não? Começou a se expandir. E ela começou a dizer, tem uma palavra autorizada. Começou a falar mais das obras, dos atores, da cenografia, etc. E começou a ter muitos seguidores. Felisa começou a ser um fenômeno cultural de crítica teatral horizontal. Não? A tal ponto que uma revista consagrada e consagratória de teatro argentina, que se chama Alternativa Teatral, começou a botar na sua página as críticas da crítica culta e também a Felisa. Não? E isso, eu falei com eles, é um grande passo, não? Quer dizer, aqui também é crítica teatral, que é o espectador, que vai isso que ele quer. Não? Forma parte dos processos de desclassificação, não? Da legitimidade tradicional da cultura. Olha o que diz Jesus Martim Barbeiro, o colombiano. O mapa traçado vê tanto a desterritorialização que atravessa as culturas, como o mal-estar na cultura que experimenta os mais jovens na sua radical replantamento das formas tradicionais de continuidade cultural. O que me interessa disto é que Martim Barbeiro diz que os fenômenos que estamos vendo de desclassificação têm como origem um mal-estar cultural dos jovens em relação a aquelas pessoas que são as que consagram a cultura. Não? E nisso é muito importante estar mesclado aí a escola, e isso forma parte de nossas preocupações. Não? Bom, eu gostaria de volver a uma pergunta que aqui chamamos ler. O que é isso de ler? Estamos falando do tempo de leitura, mas o que é ler? Não? E algo mais difícil todavia, como podemos medir leitura? Uma pretensão que fazem todos os governos do mundo, midem leitura, não? É possível medir leitura? Não. É como medir felicidade. É difícil, não? Mas há métodos de medir, não? Leitura. Encuestas de lectura, não como pesquisas de leitura, não? Pesquisas de leitura em toda a América Latina, na Europa, pesquisas de leitura temos por todos lados. Bom, eu vou tomar 2 ou 3, nada mais. Mas não para ver os resultados das pesquisas, sino para ver a forma de indagar sobre a leitura. Não? Esta é de Chile. Não? E vejam vocês
a maneira de perguntar sobre leitura, não? Puedes ler o que diz acá? Aqui, a média de livros lidos por pessoas de 5 anos e mais que leram livros nos últimos 12 meses, total nacional, Bueno, total nacional, cabeceiras, cidades importantes, cidades. centros populacionais e rurais diferentes. Total 32 cidades. Bom, pergunto, diz promédio de livros leídos completos, leídos completos, parcialmente, livros digitais, em papel, não sabemos, não? Livros leídos. Pessoas de 5 anos e mais, 5 anos e mais, 5 anos, uma pessoa de 5 anos lê livros? Sim, pode, como não? Mas um tipo de livro diferente ao que os adultos leem, não? E há uma mistura entre pessoas de 10 anos, ou 12 ou 14 que fazem o período escolar e os adultos que têm leituras de outro tipo, não? Por trabalho, por prazer, outras coisas. É uma mistura difícil de pensar que o resultado me diz algo da leitura. Realmente é difícil pensar isso, não? E depois, bom, o total nacional, cabeceiras são as cidades mais importantes e os centros poblados e rurais, não? Uma classificação, bueno, arbitrária como toda classificação. Agora, nada disto, não? De digitar o papel, de se lê por obrigação ou por prazer, e se lê o livro completo ou somente uma parte, não? Eu acho que esse é um tema não menor, ao momento de pensar qual é a prática cultural da leitura, a diferença entre aqueles que estão obrigados a ler por a idade escolar e quem não. Vamos ver isso mais de cerca. Uma outra coisa, não? Na Argentina, leitores e leituras na Argentina segundo o Sistema Nacional de Consumos Culturais, não? E estudia também os motivos da não leitura. A primeira pergunta de uma pesquisa você sabe ler, escrever ou não? Porque se não sabe ler, não vou perguntar se lê livros, não é? Ok, é pouca gente não alfabetizada. Segunda pergunta, você lê ou não? Agora vamos ver isso mais de cerca. Aquelas pessoas que dizem eu não leio, é um interrogante interessante de voltar sobre eles, não? Vou poner um exemplo da Argentina. O presidente da Argentina, Mauricio Macri, atual presidente, tive uma reportagem faz isso 5, 10 anos, não me lembro, e perguntaram por ele, não? Você gosta de ler? E ele respondeu, eu não leio livros, não leio livros. Não. Eu vejo filmes, eu vejo séries, eu vejo futebol, sou presidente do Boca Juniors, mas não leio livros. Qualquer que preste atenção nos discursos do presidente Macri de 4 anos, ele jamais ha citado um só autor, uma só frase de um pensador. Não? Sin embargo, é um presidente votado por mais de 51% de votos. Não? A população da Argentina não valora isso como um tema de exclusão para o presidente. Mas eu estou absolutamente seguro que Macri é um leitor. Porque ele pode dizer, eu não leio livros, mas todo dia ele passa lendo os informes, os papers, as tablas da economia, o telefone celular, os textos que fazem para ele, os discursos, não? É
é o leitor, mas ele que responde. Eu não sou leitor por prazer, eu não leio novelas, não sei, eu não leio literatura, romances, como em francês, romances, não leio literatura, não tenho prazer da leitura, não? É interessante esta pesquisa porque perguntou os motivos da não leitura dos não leitores. Não? E o principal motivo é não me interessa, não tenho interesse em a leitura. Não? Puedes ler o texto esse de a pouco? Se o público leitor, enquanto a leitura em geral, livros, diários, revistas, blogs, em papel ou internet, manteve valores estáveis entre 2013 e 2017, a leitura de livros experimentou uma notável queda. Em efeito, durante 2013, 57% da população leu ao menos um livro. E em 2017, essa porcentagem teve uma queda ao 44%. Esto es importante porque al menos leer un libro al año, ¿no? Un libro o año, ¿no? 57% de la población en 2013 dice que sí, más 44% en 2017 dice que sí. Es una queda, ¿no? E enquanto o descenso verificou em todos os níveis socioeconômicos, foram observadas grandes diferenças segundo estratos, já que apenas 22% da população de NSE, nível socioeconômico baixo, leu pelo menos um livro, enquanto que o NSE alto, a porcentagem é acima de 76%. Por isso, os totais nacionais não falam da dispersão interna. Os mais, em realidade, todos os que pesquisamos sobre cultura sabemos que há mais cultura, há mais demanda de cultura. Não? Aqueles que leem, também vão ao teatro, veem cine, enfim. E isso tem uma correspondência bastante segura entre nível socioeconômico e prática leitora. E para finalizar, com respeito aos não leitores, em 2017, o 29% da população afirmou não ler livros e o 26,5% falou que antes costumava ler, mas já não faz mais. Entre os motivos de não leitura é a falta de interesse, é o mais mencionado de todas as idades, gêneros e setores socioeconômicos. Falamos então de que 29% da população diz que não lê. Não são leitores, se declara não leitor. E quando perguntamos por quê, não tem interesse. Passamos a la outra. E por nível socioeconômico, isto é muito importante porque o nível socioeconômico marca a diferença da propensão da leitura, não? O baixo como é que você disse? Ficou? A ver, puedes ler se queres na Argentina? Na Argentina, a leitura é uma prática muito associada à educação, já que 7 de cada 10 jovens entre 12 e 17 anos leram pelo menos um livro durante 2017. Além disso, tal como foi verificado também em 2013, os valores mais altos de leitura de livros estão nas cidades associadas à escolaridade e ao estudo universitário. No entanto, quando se analisa a quantidade de livros lidos per capita, incluindo os não leitores, a média anual passou de 3 livros em 2013 para 1,5 em 2017. Quando se considera só o universo leitor, é verificado que entre quem lê livros, a média de exemplares lidos passou de 6 a 4. Isto é uma catástrofe na Argentina, não? A metade em 2013 e 2017, não? Diz que eram 3 livros em 2013 promédio anual e 1,5 em 2017 e entre os leitores passou de 6 a 4 exemplares por ano, não? Uma caída agora. Esto también
é um total agregado, se pode dizer, não? De todos. Mas, por nível socioeconômico, é muito claro que é diferente, não? O nível socioeconômico baixo e o nível socioeconômico alto tem uma diferença de propensão à leitura. Outra pergunta que é como perguntar por a leitura, não? Não é fácil perguntar, não? E a quem se pergunta e como se define um leitor? Que é uma pessoa leitora, não? Em Chile, vamos ver a pergunta da pesquisa de leitura em Chile, não? A pergunta é essa. Você lê, talvez seja quando ou por mais de 15 minutos seguidos, livros, revistas, diários, textos digitais ou algum outro tipo de material? Para considerarlo lector, não? Por mais de 15 minutos seguidos. É caprichoso, não? É uma forma rara, não? Seguidos, eu posso olhar se eu tenho mensagem, não? Sin embargo, é pergunta bastante mais universal. Em muitos países fazem esta pergunta, não? De 15 minutos seguidos, não? Em México. Você lê livros? Se a resposta não, responde não. Você leu livros em algum momento da sua vida? Você lê livros? É a indeterminação mais grande que eu pude escutar, não? Você lê livros? A que você se refere? A escola? Não? Que é um livro para você? Internet conta? Não? Bueno, eu digo, não leio livros. Bom, ¿ha leído en algún momento de su vida? Imagino que sí, ¿no? En algún momento, por obligación, si estuvo en la escuela, en algún lugar, ¿no? Una pregunta rara, extraña. Y Brasil define un lector. Escuta. Aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Es un lector para pesquisa do Brasil. Aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Não fala da obrigação, do prazer da leitura, não. Vocês todos são leitores, não? Não responde. Bueno, sí. Uma famosa frase de Carlos Marx do Manifesto Comunista é aquela de há um fantasma que recorre a Europa, o fantasma do comunismo, não? Eu acho que hoje há um fantasma que recorre nossas sociedades, dizem os pequenos não leem, não? Os ninhos, os jovens não leem, não? Um fantasma, não? Por quê? Bueno, sobretudo porque fazem isso, não? Está nos telefones celulares, etc. Pero leen os adultos. Eu fiz essa pergunta numa pesquisa qualitativa uma vez, não? Você, quando chega a gente jovem de idade entre 17 e 21, creio mesmo. Quando você chega à sua casa, seus pais estão lendo? Estão sentados com o jornal ou com o livro? Ou estão fazendo outras coisas? Não? E em realidade, todas as pesquisas de leitura dizem que os adultos maiores leem pouco em relação aos menores, aos jovens. Provavelmente tenha que ver com a escola, não? Provavelmente sim, mas lo que podemos dizer seguro é que os maiores leem pouco. Isto é leitura de livros por idade na Argentina, não? 12, 17,
72% leen, 18 a 29 y llega a 65 y más, ¿no? Sobre lectura. Entonces, yo creo que tenemos que volver a pensar y escuchar a las y los jóvenes sobre muchos temas, ¿no? Sus formas de usar la ciudad y apropiarse del territorio, sus vínculos con las tecnologías, son vínculos muy diferentes a los vínculos que tenemos los mayores. Sus nuevas formas de hacer política. En Argentina, o movimento mais importante dos últimos anos ha sido das mulheres que nós chamamos pañuelos verdes, não? Mareia verde, porque usam os pañuelos verdes como identificação, não? Foi uma grande revolução na vida cotidiana, não? E eu acho que é o fenômeno político mais importante da Argentina dos últimos anos, e não é político no sentido partidista. Suas maneiras de ler e seus modos de desejar e de viver suas paixões, não? Creio que tudo isso está cambiando no mundo dos jovens, não? Esto es un jogo porque hace un poco tiempo con unos amigos comenzamos a decir, si no es posible definir un joven por la edad, ¿no? A edad, cuando yo era joven, un adolescente comenzaba más o menos a 15 años y terminaba a los 20, 21 años, ¿no? Agora a adolescência começa aos 8, 9 anos, termina aos 35, 38. Não? É difícil o tempo. Então, eu propus a uns amigos jogar e fazer uma lista que diz: se você cumpre 5 dessas condições, é jovem. Se não. Primeira condição: não uso. Eu tenho que ler cada um. Por exemplo, Félix e eu não somos jovens. ¿No? No. Se defendió. Bueno, primero, no usen reloj. Segundo. No escutan CDs, sino playlists. Duas. No entienden a utilidad de los teléfonos fixos. Na minha casa, por ejemplo. Fazem política sem participar no sistema político. Olham tutorial no YouTube antes de resolver qualquer problema. Todo jovem faz isso, não? Eu tenho uma filha que eu digo, por exemplo, não sei, tenho que arrumar uma coisa, um segundo. E tem um tutorial, não, mas sem tutorial. Não, o tutorial é a vida. Aí está tudo. Na Argentina é o segundo mais, a prática na internet mais usual é a segunda, é o tutorial, búsqueda de tutorial. A coisinha, por exemplo. Já tem 2 tatuagens antes de conseguir o primeiro trabalho. Vocês cumprem isso? Não tem. Eles moram sozinhos antes de sair de casa. Isto é uma prática. Quando eu tinha 20 anos, em realidade na minha história de 21 anos, eu disse, me vou viver só. Não só mudei de casa, sino mudei de país, porque eu sou uruguaio, eu fui à Argentina, só. 21 anos. Era um logro, não? Eu queria isso. Agora os jovens de 21 anos permanecem com seus pais, mas num momento determinado declaram um território dentro da mesma casa próprio, invulnerável, aceitado por as Nações Unidas como um território que os pais não podem intervenir, uma soberania nova. Minha filha diz para mim um dia: me vou viver só.
Aqui. Aqui? Minha casa? Sim. Aqui. O melhor trabalho é o trabalho freelance. Esse é o melhor trabalho em general. Conhece pelo menos 3 pessoas vegetarianas. Para ser jovem hay que conhecer vegetarianos e veganos, não? 3 veganos. E já não assistem televisão. Esa también es una renuncia, ¿no? Cuando uno renuncia a ver televisión. Por ejemplo, los jóvenes no ven televisión, mas ven todos los programas de televisión, todo importante de la televisión, en YouTube, en otros medios, ¿no? ¿Cuánto tiene usted? 5, es joven. Bueno, continúo. Bueno, pero vamos a hablar más de pertinho o libro, ¿no? Y a promoción da lectura y otra pregunta. ¿Es posible fomentar un gosto por la lectura? Esto es un tema, ¿no? ¿Es posible? ¿Es posible? A escola tem um trabalho ali, não? Algunos ejemplos, ¿no? As políticas de promoción da lectura, tú puedes leer las frases. As políticas de promoção da leitura costumam se centrar no livro de papel. De papel, isso é uma constatação. Acredito que há uma ideologia, uma primazia do papel sobre a leitura. A escola prefere o papel à leitura, não? Mas também há política sobre a proteção das línguas originárias. Isso ha habido muitas políticas na América Latina de proteção das línguas originais e da tradução de muitos livros e documentos dessas línguas, não? Quer dizer, famílias sim, aí está a aliança, não? Para este trabalho, que a família, a escola, mas também os clubes de leitura. São muito importantes os clubes de leitura, não? Han crescido muito agora, não? No Uruguai há um movimento de leitores que fazem encontros, promovem a leitura, fazem as maratonas de leitura, mas não é por uma política pública nem por escola, é simplesmente por prazer da leitura, não? E não é para ler um livro de obrigação, é simplesmente por ler um livro por prazer, não? Em muitos lugares, é uma tradição da Inglaterra, dos clubes de leitores. A chave da preservação do patrimônio material e também de proteção de direitos coletivos e políticas da identidade. Isso eu acho que é assim com as línguas originárias. Não é somente por proteção da língua, no sentido da fala e da língua, digamos, sino também por os direitos de última geração e também por proteção das identidades desses povos. Uma política que eu gostaria de contar na Argentina ha sido uma política pública de promoção do livro da leitura da Secretaria de Cultura da Nação, que se lançou em 2007 e em 2009 havia entregado quase 1 milhão de livros em 50.000 bibliotecas. Mas o conceito que está ali é este. Há políticas públicas de construção de viviendas populares, não? Em todos os países, não? Construção de viviendas. Quando se decide construir uma vivienda popular, uma vivienda para os que não têm recursos, há uma definição de que é isso que deve estar dentro da vivienda, não? Um banheiro, uma cozinha, que deve estar. Em 2007, por iniciativa da Secretaria de Cultura, se incluiu uma biblioteca. Se o Estado, não, nacional ou estadual, não, eu faço uma política de construção de vivenda e entrego uma vivenda, uma casa, tenho que poner uma biblioteca. E a gente recebe a vivenda com uma biblioteca. Isso foi muito surpreendente. Se entregaram 50.000 bibliotecas em esses anos, não? Essa é uma boa pergunta filosófica, não? Quais são as
necessidades básicas de uma família, não? Ter um serviço de cloacas, não? De um banheiro, uma cozinha, tudo isso não estamos de acordo, mas e os livros, por que não? Porque não forma parte das necessidades, não? E, además, tinha um grupo de agentes que visitavam as famílias e se queriam assistência de por que esses livros, perguntar se queriam mais livros, se queriam se sugeriam à Secretaria de Cultura outros livros para as próximas bibliotecas. Tudo isso é um trabalho muito importante de romper a lógica de que é isso que vai dentro de uma casa popular, não? Isto foi replicado em México, em Chile e em Cuba, o mesmo programa, não? Como sempre, as políticas públicas durante alguns anos, não? Durante um tempo. Bueno, para ir finalizando, traigo uma pergunta, não? Para provocar o prazer da leitura, o gosto pela leitura, eu tenho que trabalhar sobre as pessoas, uma possibilidade, a escola faz isso, não? Pessoas. 2, posso trabalhar sobre as casas, não? Os hogares, buscando que o leitor não seja somente o jovem, sino a família, não? E 3, eu posso trabalhar sobre a cidade inteiramente. Há muitas políticas de leitura na cidade, não? Há muitas, mas eu me lembro de uma na Argentina que era uma cópia de outras políticas, que era deixar livros no metro, nos transporte público em geral, nos estádios de futebol, não? Em muitos lugares públicos, praias, deixar livros. Se você quiser, você pode levar a sua casa. Se não, leia e deixa. Bom, a cidade como território de leitura é também um desafio, não? E só que quero trazer um exemplo que eu acho muito importante para a América Latina, que é em Colômbia, a cidade de Medellín, não? Medellín é um exemplo de uma grande política cultural ligada à educação, à cultura e ao deporte, não? A transformação de Medellín se pensou com uma inversão em cultura, educação, deporte e comunicação. Isto se produziu em Medellín no ano 2004, não? Quando Medellín tinha a taxa de homicídio mais grande da América Latina como cidade. O cártel de Medellín, que vocês se lembram bem, seguramente, de toda a história de Colômbia e de Medellín em particular, tinha uma taxa de homicídio e de violência urbana muito, muito grande. Um prefeito de Medellín, que seu nome era Sérgio Fajardo, decidiu quitar o presupuesto da polícia, das armas, e botar todo o presupuesto em esses 4 elementos: cultura, educação, deportes e comunicação. Bom, e em 8 anos baixou a taxa de homicídio muito sensivelmente. Medellín hoje é uma cidade muito mais segura que muitas cidades da América Latina, muito mais segura, não? É o mesmo comprovado que Medellín é um pequeno valle, se diz, como se diz? Vale, sim? Entre 2 montanhas, vale. Bueno, um pequeno vale e as montanhas, não? E aí estão as comunas. A gente, bueno, como em Rio de Janeiro também, não? A gente pobre mora nas montanhas, não? Bom, a comuna mais violenta do Medellín se chama Santo Domingo. Eu pude caminhar por ali à noite e realmente incrível a transformação desse lugar, não? Mas, sobretudo, para conhecer quem foi o que fez o prefeito em cada uma das comunas. E a grande decisão foi a construção dos parques e bibliotecas.
Bibliotecas parques, ¿no? Parques, bibliotecas, en mi traducción. Parque, biblioteca, la ladera, por ejemplo, ¿no? ¿Tú la conoces? Aquí tenemos una aquí en Río. ¿Cómo? Tenemos una en Río de Janeiro. Acá en Río, Sí. ahí con el mismo modelo. Exato. Y otra, se hicieron en muchos lugares también. Se hicieron en Bolivia, se hicieron de este estilo, digamos, ¿no? Bueno, ¿puedes leer eso? Centros culturais para o desenvolvimento social que fomentam o encontro cidadão, as atividades educativas, lúdicas, a construção de coletivos, ficar mais perto dos novos desafios da cultura digital. E também são espaços para a prestação de serviços culturais que permitem a criação cultural e fortalecimento das organizações de bairros existentes. Esta era a filosofia dos parques biblioteca, não? Onde é que eles colocaram os parques biblioteca? Nos barrios mais pobres do Medellín. E uma coisa interessante foi que o rei de Espanha fez uma donação muito importante de um parque biblioteca, seu nome é Parque Espanha, não? Foi o mesmo rei, a inauguração, tudo isso, e Fajardo aceitou, mas colocou o parque biblioteca aí, não? Um barrio da comuna de Santo Domingo, o mais violento historicamente de Medellín. Vamos botar ali o Parque Biblioteca Espanha, não? Eu estive neste Parque Biblioteca, uma instalação realmente de última geração. E na Argentina, nós, em Buenos Aires, temos alguns desses, mas sempre colocados para os mais ricos, não? Os que mais demandam cultura são os ricos, bom, vamos botar ali. Mas a política cultural do Medellín foi exatamente a contrária. Não? E dentro do Parque Biblioteca havia uma grande política de leitura de livros, mas em digital e em papel. Não? Das duas formas. Não? Abrindo o mundo da leitura e dos leitores. Não? Isto é uma pergunta que eu queria deixar, que se eu tenho que fazer uma política cultural desde o Estado, eu tenho que pensar nas pessoas, mas também tenho que pensar nas famílias e também tenho que pensar na cidade. Não? Eu acho que tudo isto é um universo possível de fazer uma política cultural de leitura. E acho que sim. Thaís, eu ia agradecer publicamente todo o que ha hecho. Graças, Thaís. Eu que agradeço aqui também a participação, sua participação, foi ótima. Queria abrir aqui agora para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Muito obrigada pela sua palestra, extremamente interessante. E eu gostaria de retomar aquela discussão sobre as definições de juventude, né? Na medida em que a juventude não está mais hoje atrelada a uma cronologia, né? Como sempre esteve pelo IBGE, pelas estatísticas, etc. Então você até disse que muitas vezes vai de 8 anos a 30 e poucos, né? Ser jovem. E nisso, como é que ficaria realmente a noção de autonomia e independência? Quer dizer, ele o jovem, cada vez mais autônomo, mas cada vez mais dependente? Como ficaria essa noção, esse contrabalanço? Obrigado, muito boa pergunta, não? Os jovens, eu acho que têm um território de negociação. Eles querem a independência e eu acho que também tem independência, mas o que cambia é o território onde isso se dá, não?
o hogar, o familiar burguês tradicional que conhecemos no século XIX e XX, era um hogar donde patriarcal, ¿no? Do patriarcado, donde a palavra do pai era uma palavra sagrada, tanto para os filhos como para as mulheres, não? Tudo isso tem uma crise muito grande hoje, um questionamento muito grande, não? E eu acho que há diria uma batalha cultural nas ruas, mas também dentro dos hogares, não? Os direitos da mulher são defendidos também dentro dos hogares. E os jovens encontraram nessa grieta a possibilidade de lograr independência, de lograr manter dentro do hogar uma vida que não esteja debaixo da lei do padre, não? Eu acho que isso depende muito dos sectores sociais também. Não podemos dizer que isto é para todo mundo, mas francamente creo que há uma batalha nestes últimos anos de independência dentro dos hogares, não? Mas é uma independência que ao mesmo tempo convive com o fato de não poder sair de casa em termos econômicos, está dependendo dos pais. Não sempre é assim, porque o jovem pode trabalhar, pode ter uma vida externa com seus próprios recursos, viajar, tudo isso, não dependendo dos padres economicamente, mas sim ficando dentro do lugar, se isto é possível. Insisto, depende da classe social, depende das possibilidades. Mas por que creio? Eu acho que o problema é cultural, o problema é do ordem da lei, não? De quem manda. E eu acho que o patriarcado hoje está assediado de distintas formas. Uma dessas é para os jovens. É minha impressão com essas investigações, não? É minha impressão. Porque uma coisa curiosa, porque o jovem da contracultura dos anos 60, né, a noção de independência era dada imediatamente pela condição de sair de casa. Exato. É o que garantia realmente a identidade de independente, né, de independência. Essa é a grande diferença. A minha geração de jovens queríamos sair da casa para conseguir minha própria identidade, meu caminho de trabalho, de vida, de manutenção, de tudo. Mas no século XXI eu acho que há um cambio aí importante. Isso é uma espécie de Big Bang que neste momento está produzindo, não? Está explotando isso que eu chamo o patriarcado em todas suas formas e todas suas manifestações. Não tem por que ser perguntas, não? Vai ser uma boa intervenção. Muito interessante, né? Aqui no Brasil a gente também teve essas iniciativas de formação de mediadores de leitura. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto na Cátedra Unesco de Leitura, na PUC-Rio, onde a gente formava mediadores através de incentivos políticos e os jovens também carentes de cidades, né, que não eram capitais, e essas pessoas eram formadas como mediadores de leitura para ir até as casas, né, das pessoas e fazer círculos de leitura com a família, com os vizinhos. E nós, então, treinávamos essas pessoas, né, para se aproximar, como fazer uma agenda de leitura, como propor questões. Também durou enquanto durou o governo, né, que patrocinava isso, e com os resultados belíssimos, né, que nós tivemos, enfim. Agora, voltando aqui para a questão do Booktube, eu acho que o Booktube é uma proposta até que eu faço através das minhas pesquisas, né, que o Booktube ele veio romper aquele circuito que a gente conhece, né, de produção do livro, de comunicação do livro, que começa com o autor e que termina com o leitor, e aí é igual o conto de fadas, né, que sejam felizes
até que a morte separe, eles entram no castelo, e a gente não sabe o que acontece com o livro depois, né? E eu acho que o Booktuber veio para usando uma palavra que está muito na moda, empoderar esse leitor, né, que agora ele tem voz, porque a questão da recepção, né, que você sabia o que acontecia com esse livro, e agora, por conta das mídias sociais, a gente tem, então, esse leitor que fala do que ele vê, né? Aqui no Brasil, principalmente no Rio e no São Paulo, a gente teve uma questão ano passado, no começo do ano, justamente por se questionar esse lugar do Booktuber como crítico literário, né? Que é um lugar que eles nunca solicitaram, mas que, como você mesmo falou, eles romperam, né, uma ordem do campo, né, de quem diz que deve ser lido ou não. Alguns jornalistas criaram, então, uma celeuma, e essa discussão foi ótima, porque ficou semanas na internet, né? Se pode pagar, se não pode pagar, quem pode falar, se tem cacife para falar. E eu fiquei curiosa de saber se na Argentina vocês também têm essa situação, né, de se criar, como se fala aqui, uma treta, né, que gerou, foi muito benéfico, porque é bom que as pessoas discutem, né, os papéis, mas aqui no Brasil a gente teve isso, eu queria saber se vocês tiveram isso, tem isso na Argentina também, essa questão. Sim. Obrigada. Muito interessante a intervenção. Primeira coisa, eu penso que os booktubers estão em descontinuidade com o sistema de validação da escola, o sistema de validação do campo cultural do sagrado, não, dos mídias, né, e o sistema familiar. Eles não são leitores daquilo que os pais leem. Por isso creio que estou de acordo que é uma ruptura importante na formação dos leitores. Não? De onde viene? É uma pergunta que há que pesquisar mais. Não? Mas os booktubers não estão ajenos à maquinária cultural do capitalismo, das empresas, nem tampouco das grandes férias dos livros. Não? São estrelas das férias do livro. Não? Em Guadalajara, em 2017, as férias do livro têm muitas atividades dentro de uma feira. Não é somente vender ou comprar livros, é também se conhecer, é também conhecer os escritores, pedir que firmem, não? Bom, muitas coisas. Mas um grande acontecimento é que toda a Feira do Livro, todos os anos, diz: este ano vem aqui na Feira do Livro Mário Vargas Llosa, consagrado. E há uma sala de gente. Em Guadalajara, a maior quantidade de gente na feira, no acontecimento, foi um booktuber, um grupo de booktubers. Em Buenos Aires, na última, agora está acontecendo a Feira do Livro. Buenos Aires, eu não sei o que passou, mas em 2018, um grupo de 15 booktubers de Argentina, de Peru, de Espanha e de Uruguai se apresentaram com um espetáculo, não? E a gente que vinha a ver os booktubers eram fanáticos, eram como artistas de rock, gritavam, não? Pediam mais, não? É outra relação que a admiração do grande escritor, é outra relação. E eles que fizeram uma conferência, como faz o Mário Vargas Llosa, não, eles simplesmente fizeram um jogo de leituras. Não? Por isso que digo, está em descontinuidade também com aqueles territórios que tomam esses booktubers com sentido comercial, mas fazem outra coisa, não? A sua própria coisa, diria. Graças. Obrigada. Parabéns pela conferência, acho que não está gostando muito. Na sua fala, você falou que os booktubers te parecem o fenômeno mais interessante do momento. Eu queria saber se você chegou a conhecer essas comunidades de fãs de obras literárias, os chamados fanfics, né, os fãs que produzem sua própria literatura, criam, e aí também, né,
funciona de modo horizontal, né, e também quebra a cadeia do livro, digamos assim, né, e da própria autoria, do cânone, né, configuram absolutamente tudo também, só que de uma outra maneira, né, tem suas próprias comunidades, circulação de textos, quer saber se você tem alguma análise sobre esse fenômeno. Duas coisas que chamam a atenção nesse fenômeno, que eu acho que talvez você pudesse explorar mais, não sei se vale aqui, mas a ideia do compartilhamento, né, que é muito central, até quando você relata a experiência das feiras, e a ideia da competição. Né? Uma das coisas que é um traço muito marcante do fenômeno do fanfic dos booktubers são os desafios, né? Os desafios de leitura, os desafios, as listas, os desafios temáticos, né? E no caso dos fanfics também, uma coisa de compartilhamento do que está sendo produzido e de colaboração. Então, se você pudesse falar um pouquinho desses aspectos de compartilhamento, colaboração e competição, porque quando a gente fala em competição e colaboração ao mesmo tempo, né, parece um pouco contraditório, mas são traços muito marcantes dessas comunidades, assim, que a gente, pelo menos a gente conseguiu observar nessa pesquisa. É isso. Bueno, obrigado pela intervenção. Não conheço, não trabalhei especificamente isso. Não conheço bem essas comunidades, sei que existem, leído sobre isso, mas não conheço isso. Eu sim conheço mais as comunidades virtuais, porque eu trabalho mais dentro desse campo. Mas há muitas comunidades de leitores e de coprodutores de escritura que são que estão no mundo não dos bytes, sino dos átomos da gente, da gente comum. E eu desconheço todo esse mundo, não trabalhei nesse mundo. Eu trabalhei mais ao outro costado, não? Assim que, se você quiser contar algo disso, seria genial. Eu tive... Eu participei de um congresso ano passado, no México, e estava apresentando uma parte, né, da pesquisa aqui, e fiquei hospedada na casa de uma mexicana e comecei a ensaiar o espanhol para apresentar, né, e apresentei para a família o que eu ia falar no congresso. E aí as pessoas da minha idade, ou mais velhas, completamente desconheciam o fenômeno do fanfic. E aí eu olhei para ela assim, pergunta para sua sobrinha se ela tem Medium no celular. E aí ela pegou o celular e me mostrou que ela lia fanfics no celular, que ela tinha um aplicativo no celular, que ela participava ativamente da comunidade. E ninguém da família sequer sabia que ela lia e escrevia fanfics ativamente, né? Uma jovem de 12 anos. No México. A sua própria família não sabia que ela lia e fazia parte dessa comunidade ativamente, tanto que ficava lendo no celular, no aplicativo. Então, é um fenômeno super forte, contemporâneo, e se dá nos meios digitais, comunidades online, com plataformas próprias, né? Bem interessante. Eu queria fazer, na verdade, um comentário, não seria nem uma pergunta em si, mas é porque, logo no início mesmo da sua fala, quando você apontou aí as pesquisas sobre o que seria a leitura, sobre o que seria o leitor, quem seria esse leitor, né? Então, aqui no CESAP a gente até tenta buscar refletir muito sobre isso, né? Baseado aí também até no Campin, dessa pergunta do como se lê, para ver essas questões mais qualitativas e tal. E uma coisa que me instiga muito é que sempre quando a gente está fazendo entrevista, enfim, com os nossos interlocutores e tal, vários deles, a princípio, não se
não se colocam como leitores assíduos, mas depois de um tempo que a gente está pesquisando, está perguntando e está entendendo mais dos métodos dessa pessoa, a gente entende que essa pessoa não é um leitor assíduo de livros, né? Mas é uma pessoa que lê bastante na internet, revistas, enfim, em outros suportes que não o livro em si, né? Então, assim, é sempre complexo, até um pouco desafiador, para a gente perceber se essa pessoa como essa pessoa está se entendendo, né? Tipo, em geral, as pessoas não se entendem como leitoras, porque elas estão pensando nesse primado aí do livro em si, e não relacionando o fato de ser leitor com a leitura em outros suportes, né? Também. Então, é interessante, realmente, a gente está sempre buscando conhecer mais de como estão sendo essas práticas, como estão sendo essas práticas de leitura, que não se resumem ao objeto livro, né? E muitas das pessoas não se atentam a isso mesmo. Assim, não sou muito leitor. Teve uma pessoa até, por exemplo, que tem uns entrevistados, tem cerca de 40 anos. Ele fala assim, não, eu não leio muito mais, eu já li, há muito tempo atrás eu lia bastante, hoje eu não leio muito. Só que aí, ao longo da entrevista, a gente foi percebendo que ele lia assim, né? Na verdade, ele lê muito na internet, ele participa de vários grupos que envolvem leitura, só que geralmente é uma leitura mais fragmentada, né? Então, assim, é um outro tipo de leitura que está acontecendo, mas ele já não se considera leitor por não ser o leitor do livro, né? Sim, obrigado. Eu acho que essa é uma grande pergunta de hoje para todos os pessoas, porque a pergunta por que significa ler, que é ler, é uma pergunta difícil de responder, mas é difícil também de se auto-identificar como leitor, não? Se você pergunta você é leitor? Eu imagino que a gente leva essa pergunta a livros, não? E livros de ficção, livros de prazer, etc. E pode responder, não sou leitor, mas nunca na história da humanidade se escreveu e limos mais que hoje, não? Todos usamos, ou todos, uma enorme parte da humanidade utiliza hoje os meios eletrônicos, onde leemos, escrevemos, fazemos práticas culturais. Mas a identificação disso com leitura, temos um gap aí, não é automática. Segundo tempo. A escola ou os sistemas consagrados de leitura não consideram que a leitura do tweet e a escritura do tweet seja uma prática cultural de leitura e escritura. Em geral, se você diz, eu estudo as manhãs, eu li o jornal, não? Na internet. Isso pode ser uma prática de leitura. E eu mesmo penso, a leitura do jornal na internet não tem nada de parecido com a leitura do jornal no papel, não? Porque a estrutura mesma da internet, o modo em que o jornal aparece na internet, quase diria que tem uma primazia da imagem e dos títulos cortos, não? Das frases cortas, que é a leitura de um texto desarrollado. En realidad, Internet me propone informarme iconográficamente, o sea, con íconos, ¿no? Es decir, con imágenes, con palabras claves, mas dificilmente para acceder a um texto eu devo clicar mais uma vez, não? A leitura do jornal
na internet é outra prática cultural. Mas todos estamos de acordo em dizer que quem todas as manhãs ou todas as tardes lê o jornal na internet é um leitor, não? Tem uma prática de leitura. De um lado, creio que está o problema de o valor da leitura dos fragmentos, e do outro costado está a sobrevaloração da leitura dos fragmentos. E isso é um debate atual. A leitura dos tweets hoje é uma forma em que todos nós nos informamos, não? Também. Não? É muito difícil hoje a quem está com o telefone celular na mão dar uma novidade, porque todo o tempo estamos sendo informados, não? E isso creio que é um fenômeno cultural único, não aconteceu antes, não? Mas todavia não sabemos o valor dessa informação, a profundidade dessa informação. Mas temos a ideia de que a internet tem uma informação como este mar imenso, mas de 1 centímetro de profundidade, não? É assim de grande, mas muito difícil de chegar na profundidade, não? E essa é a ideia que funciona hoje sobre a informação também. Você pergunta a alguém se está informado de algo de si, não? Fulano de tal hizo uma declaração, ou passou, renunciou um ministro, ou algo por esse sim, não? Morreu alguém, não? Sim, mas nada mais, não? Sei isso, não? Mas sei, não? É um momento da estrutura da informação de pouco espessor, não? Muito fino, não? E esse é um fenômeno cultural também. É curioso que o jornal, por exemplo, o Globo, você tem o jornal digital e o jornal impresso. Só que o jornal digital, ele realmente reproduz todo o jornal. Ele não lida com fragmentos ou não lida com alguns ícones. Mas, mesmo assim, em reproduzindo totalmente o jornal, é muito diferente o tipo de olhar, a perseguição da notícia pelo olhar, e você não tendo a página inteira, né? Tem realmente possibilidades de telescopizar, né? De reproduzir dessa forma as notícias, mas é igual, é a mesma coisa. Eles não fazem resumos, súmulas das notícias, eles reproduzem as notícias tais quais elas são. No papel. No digital. Tais quais são no papel. No papel. Mas muitos jornais do mundo têm uma versão do papel e uma versão digital, que é mais pequena. Sim, muitos. Na Argentina, quase todos. Mas outros países também. Fazer um resumo do mesmo artigo. Não é o mesmo conteúdo. Eu estou contente de que no Brasil os jornais do papel reproduzem no digital a mesma nota. Não sabe. Quem gostaria de fazer mais uma pergunta? Tem que pagar para boa tarde a todos. Eu só queria fazer, meu nome é Juliana e eu faço biblioteconomia. E eu queria complementar assim, o que ela falou e o que o senhor falou um pouco. E, assim, eu tive uma disciplina no meu curso de indústria editorial do livro. E aí a avaliação final era para a gente fazer uma entrevista com uma pessoa que se considera leitora. E o que eu pude observar na minha entrevistanda foi no sentido de essa coisa de leitura, as pessoas associam muito à leitura literária, geralmente a leitura literária do objeto livro físico. Tanto que teve um momento que se perguntou se ela se considerava leitora, ela disse que lia livro físico, mas que no momento ela não estava lendo muito, porque ela estava lendo muito PDF, livro digital, formato digital. Só que o livro digital ele também é um livro, só que em outro tipo de suporte do formato. E é que a gente é muito preso a essa noção de leitura como apenas leitura literária. Mas, por exemplo, nós fazemos leituras de jornal, revista, os próprios artigos científicos também são formas de leitura. E quando eu fiz há muito tempo formação de professores, tive uma disciplina
que falava muito sobre essa questão de outras formas de leitura sem ser a literária, que, por exemplo, saber ler nota fiscal, contas de energia, que são formas de leitura diferentes. Saber ler uma embalagem de produto, por exemplo. São diferentes formas de você utilizar a leitura em si, não somente a literária, mas também a científica e essas outras formas de leitura em si. Pode passar para mim. Olá, boa tarde, meu nome é Monique. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma intervenção, uma preocupação. Eu sei que considerar o leitor em diversas maneiras, né, em diversos locais, em diversas plataformas que se pode ter a leitura, mas me preocupa a questão de uma leitura fragmentada, de certa maneira, com a questão da internet e pensar, por exemplo, as redes sociais com leitura tanto a escrita quanto a leitura reduzida, e como isso implica também na questão da formação de um pensamento crítico nas relações sociais e outras questões que vão desde das relações sociais às políticas, e isso de certa forma me causa uma inquietação de ter uma leitura rasa, não ter uma profundidade. Obrigada. Uma questão metodológica também sobre mensurar, né, a leitura, taxas de leitura, como as pessoas estão lendo, é que em vários contextos assim, a gente percebeu que as pessoas têm vergonha de dizer que ficam muitas horas na internet. Então isso também é uma questão, assim, por mais que diga, não, você lê no Twitter também é uma forma de leitura, né? E ontem a Stephanie estava falando para a gente que para escrever no Twitter ela pensa, né, como ela vai organizar a linguagem, enfim. Só que as pessoas têm vergonha de dizer, inclusive assim, todo mundo se sente constrangido quando, por exemplo, instala aquele aplicativo no celular que te diz quantas horas você passou ali, né? Enfim, é só essa questão também de como está todo mundo se percebendo, estando demais, utilizando demais a internet, isso também é uma questão de, se você dizer que ficou 20 horas lendo, as pessoas podem te achar maluco, mas um excêntrico, né? Assim, mas se você dizer um dia todo, você ficou 10 horas no celular, vem uma certa imagem, né, na cabeça da gente sobre o que essa pessoa faz. A gente já imagina a pessoa que numa roda de conversa ela está no celular, em vez de estar olhando nos olhos das outras pessoas, enfim. Só colocar isso também como uma das questões metodológicas que a gente se depara quando a gente pergunta às pessoas, não, a gente está considerando também a leitura que você faz no celular. Coloca-se um desconforto, só compartilhando o desconforto. Tem a ver com os cânones? Agradeço. Obrigado pela intervenção. A ideia de que os mídias, o consumo dos mídias tem hierarquias, é uma ideia velha, não? Nos anos 70 e 80 havia uma ideia de que as pessoas que olhavam muito a televisão embruteciam, não? E as teorias da alienação foram aplicadas de maneira direta àquelas pessoas que estavam frente ao televisor, que eram atrapadas, não, por os relatos televisivos e perdiam a capacidade crítica, que é a preocupação que você entrou. Eu penso que vocês conhecem a novela, que no Ocidente provavelmente seja o romance, que no Ocidente provavelmente seja o primeiro romance como tal, que é o Quijote da Mancha, não? De Cervantes, Miguel de Cervantes, não? E se ha hecho homenajes de todo tipo, homenajes a grandes
romance de Cervantes. Eu pensava que, escrevi isso em algum lugar, que eu pensava que o personagem da novela, que é o Alfonso Quijano, teve um dia uma ideia louca que é enfermar-se em sua casa e dedicar-se unicamente à leitura das novelas de cavalheria, não? E enlouqueceu. E saiu ao mundo a resolver os problemas do mundo como se ele mesmo fosse um cavalheiro, não? Eu chamei a isto a primeira teoria da alienação dos meios, não? Porque o livro, que é o primeiro meio de comunicação da história, o livro moderno, o livro que conhecemos depois de Gutenberg, o livro provocou neste homem uma alienação. Ele que era um homem da Espanha, comum e corrente, campesino, ele mudou em cavaleiro. Esta ideia de que os mídias fazem com nós estas coisas é uma ideia que permanece com os periódicos, com a rádio, com a televisão e também com a internet. E há outro fenômeno que Lilian mencionou, é que isso que nos anos 80 chamávamos consumo vergonzante. É dizer, o que quer dizer isto? Se alguém pergunta para mim, ontem, domingo, o que é que você fez tudo à tarde? Responder, esteve tirado na minha casa vendo futebol e televisão, é vergonzante, não? Agora, se eu respondo, não? Eu repassei toda a obra de Pierre Bourdieu, é um nome respetável, não? Um domingo à tarde repassei toda a obra de Pierre Bourdieu. Aí, sin embargo, eu estou mais perto do homem que vê o domingo futebol e televisão que repassar a obra de Pierre Bourdieu. Mas todos temos um pequeno, não sei, costado aí vergonzante, não? De nossos consumos, não? A internet tem uma mistura de tudo isso, porque eu vejo uma situação normal na palestra é ver os estudantes com os telefones ou com as notebooks escrevendo, não? Então eu estou dando cátedra, não? E digo, que faz ele com o netbook, não? Provavelmente esteja navegando, fazendo qualquer coisa, não está tomando apuntes, não nota. Isso é um tema que é meu problema, não seu problema, porque ele pode fazer isso que faz com a computadora e também seguir a minha classe, não? Porque o problema da escola hoje é que temos uma estrutura de comunicação e recepção que é do século XVIII e XIX, que existe, não? Uma pessoa parada aqui falando, todo mundo sentado, uma estrutura que é velha para a atual forma de produção do conhecimento, a atual forma de trabalho, incluso diria, os jovens hoje são socializados na pluriatenção. Podem fazer muitas coisas à vez, não? E a escola exige absolutamente a atenção linear, que é esta, única e que castiga aqueles que fazem outra coisa, não? Então temos um desacordo aí, não? Um problema de tempos, não? Vamos ter que mudar a escola, não a gente? E a estrutura dos mídias também, porque antes a leitura era um acto de intimidade que eu enfermava em minha casa ou no parque, onde não dedicava o tempo à leitura. Mas hoje eu posso fazer leituras na internet menos que tenho notícias ou posso fazer uma outra coisa. A prática cultural da internet é completamente distinta que as outras práticas culturais.
E vamos ter que tomar nota disso, nós que estamos no sistema escolar do século XIX. Uma velha estrutura que morreu, mas nós mantenemos. Bem, queria agradecer então ao Quevedo pela palestra, agradecer a todo mundo que compareceu e, na verdade, convidar a todos também para o coquetel que a gente vai ter aqui agora, para continuarmos a conversa, né? Enfim, vai estar aqui fora aqui esperando. Obrigada a todo mundo.